Hoje eu amanheci com várias pessoas me enviando aquele vídeo sobre frenotomia e perguntando a minha opinião. Eu vim trazer para vocês mais do que a minha opinião, a minha pesquisa científica. Eu faço mestrado em odonto na Universidade Federal Fluminense e a minha linha de pesquisa sobre o que fazer no pós-operatório de freno e frenectomias linguais em bebês. E o que me motivou a essa pesquisa foi justamente a falta de consenso sobre a indicação da cirurgia e o que fazer no pós-operatório. Porque a gente sabe que existe hoje um cenário onde uns exageram, massageiam ferida de bebê, né? Isso não tem comprovação científica nenhuma, eu não encontrei até hoje nada científico corroborando com essa prática, além de ser uma violência contra o bebê, isso causa dor no bebê. E do outro lado, a gente tem a linha que crê que não precisa fazer nada, basta a mãe amamentar e isso vai ser o suficiente. Mas quando a gente vai para a literatura, a gente percebe que várias publicações mostram que as referidas melhoras na amamentação são subjetivas, que elas podem variar a cada profissional que avalia esse binômio no pós-frenotomia ou frenectomia, que em alguns casos sentem melhor imediatamente após a cirurgia, mas com o passar dos dias essa função começa a piorar e a amamentação fica ruim de novo. Quando a gente vai analisar as etapas do processo cicatricial, faz sentido, porque a gente tem um momento em que toda a cicatriz passa por uma contratura, pode trazer rigidez nesse tecido cicatricial e isso restringe novamente a mobilidade de língua. Então, a literatura tem mostrado pra gente que realmente não é só realizar um procedimento cirúrgico e tudo se resolve. Por isso é tão importante o profissional que vai indicar um procedimento de frenectomia ou de frenotomia lingual ser um profissional que vá olhar para esse bebê de uma forma ampla, que entenda da fisiologia da lactação, que entenda da biomecânica do bebê na extração do leite materno, que entenda das funções estomatognáticas, né, sucção, respiração, deglutição do bebê para amamentação, que vá fazer essa avaliação completa e indicar o procedimento cirúrgico com precisão. Tem casos em que basta o manejo de fato da amamentação e as dificuldades se resolvem. Tem outros casos em que a gente, mesmo manejando essa lactação, a amamentação continua ruim, a mãe continua sentindo dor, o bebê continua sem ganhar peso e aí eles vão realmente precisar de um procedimento cirúrgico. Mas não são todos os casos. E depois da cirurgia, sim, é importante esse bebê ser acompanhado, ser avaliado por alguém que vai entender de todo esse mecanismo da amamentação, que vai olhar esse binômio como um todo e que entenda das etapas da cicatrização, sim, para saber o que fazer em cada uma das etapas, saber como promover uma mobilidade melhor de língua, saber como promover uma função melhor do bebê na sucção. Então, o vídeo não tá errado. De fato, a gente tem uma iatrogenia acontecendo, a gente tem um excesso de indicação de procedimentos cirúrgicos, a gente tem inclusive vendas casadas acontecendo. Mas a literatura mostra que a terapia miofuncional associada ao procedimento traz melhores resultados. A gente já tem estudos mostrando, inclusive, os impactos positivos de uma equipe multi ou transdisciplinar nesse pós-operatório. Tem bebês que às vezes mamam com dificuldades, não por uma questão oral, mas por conta de um torcicolo. E hoje tem gente tentando comprovar que frênulo lingual alterado causa torcicolo. E não tem realmente nenhuma comprovação científica de que uma coisa cause a outra. A gente sabe que se um bebê tem um frênulo lingual alterado e um torcicolo ou uma assimetria craniana, ele vai ter mais dificuldades da amamentação. A gente sabe que alguns bebês nascem com questões sensoriais e aí pode ser interessante passar por uma terapeuta ocupacional que vai fazer um trabalho de integração sensorial com esse bebê. Então a gente tem bebês que às vezes precisam sim de um acompanhamento multi ou transdisciplinar. Mas os profissionais hoje em dia têm indicado a cirurgia como se ela fosse realmente salvar todas as amamentações e resolver todos os problemas. Não necessariamente isso acontece. Por isso que a gente tem que ter profissionais sérios fazendo essa avaliação, indicando esse procedimento quando necessário e acompanhando esse pós-operatório, sim, para que haja um bom resultado. E a gente precisa sim ter mais critérios, ter mais instrumentos para avaliar a melhora efetiva da amamentação relacionada à frenectomia ou à frenotomia lingual.